Olá, pessoal! Nós somos alunas do sexto período de Engenharia Química da Universidade Federal de São João del Rei e no vídeo de hoje nós vamos explicar os átomos e as moléculas. Meu nome é Júlia, uma das 6 integrantes do grupo, e vou começar o vídeo respondendo a seguinte questão que aposto que todos já se perguntaram, que é: como as pessoas começaram a pensar sobre os átomos? E podemos dizer que Demócrito e Leucipo, em meados de 450 a.C., surgiram com a hipótese de que tudo seria formado por pequenas partículas indivisíveis, que eles denominaram de átomos. O conceito deles estava certo no que diz respeito ao tamanho, mas incorreto no que se refere à indivisibilidade. Todavia, foi preciso mais de 2000 anos para que alguém conseguisse provar que não estavam completamente certos. E podem ficar tranquilos que vamos falar sobre isso mais à frente. O importante agora é conhecer mais sobre os átomos e a Fernanda vai explicar melhor para a gente. Olá, eu sou a Fernanda e agora eu vou falar um pouquinho sobre os átomos. E para começarmos a pensar no assunto, eu quero que você se pergunte se você sabe do que é feita a matéria. Primeiramente, nós precisamos entender que a matéria é qualquer coisa que ocupa espaço e tem massa. Os átomos, eles são as unidades básicas que formam a matéria, e entenderemos melhor sobre eles e sobre as moléculas mais à frente. Mas você sabe, afinal, do que são feitos os átomos? Ao contrário do que diziam as primeiras hipóteses, os átomos não são indivisíveis. Na verdade, hoje sabemos que eles consistem em 3 estruturas subatômicas: prótons, elétrons e nêutrons. O próton tem carga positiva e fica no núcleo do átomo, no centro de sua estrutura. O elétron tem carga negativa e fica fora do núcleo numa nuvem difusa. E o nêutron não tem carga elétrica e fica no núcleo junto aos prótons. Sobre as cargas dessas partículas, podemos observar que cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. Sendo assim, 2 prótons ou 2 elétrons se repelem, mas um próton e um elétron se atraem. Podemos descrever um átomo pelo seu número de massa, que consiste na soma do número de prótons e nêutrons encontrados em seu núcleo. É válido enfatizar que os elétrons também têm massa, mas por ser muito menor a das outras partículas, se torna insignificante para essa contabilização. Outra propriedade que descreve um átomo é o seu número atômico, que consiste no número de prótons encontrados em seu núcleo. Tendo em vista o número de massa e o número atômico de um átomo, é possível identificá-lo, uma vez que essa combinação é única. Os átomos, eles podem ser isótopos entre si. Isso significa que eles têm o mesmo número de prótons, mas diferente número de nêutrons. Um bom exemplo de isótopos são os átomos de carbono. Todos os átomos de carbono têm 6 prótons e 6 elétrons, mas variam o número de nêutrons. O carbono 12 tem 6 nêutrons, o carbono 13 tem 7 nêutrons e o carbono 14 tem 8 nêutrons. Outra característica dos átomos é a massa atômica, que representa a média ponderada dos isótopos naturais de um átomo. Agora que já sabemos muita coisa sobre os átomos e também sabemos que existem diversos elementos, já parou para pensar como eles foram organizados na tabela periódica? A tabela periódica que usamos hoje em dia foi desenvolvida na década de 1860 pelo cientista Dmitri Mendeleev. Mendeleev começou a dispor os elementos na tabela periódica em ordem crescente de massa atômica, iniciando pelo hidrogênio. Dessa forma, ele notou que, dispondo os elementos nesta ordem, conjuntos de elementos com propriedades semelhantes eram formados em períodos. Então, cada vez que ele encontrava um elemento de propriedades semelhantes ao do hidrogênio, ele iniciava um novo período na fileira horizontal abaixo. Sendo assim, os elementos encontrados em fileiras verticais, as famílias, se assemelham entre si em propriedades.
Um exemplo é a família 1A ou grupo 1, formada por hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Esses são os metais alcalinos e todos eles são sólidos metálicos a temperatura ambiente, formam carga mais 1 e reagem com água, formando hidróxidos metálicos. Mendeleev organizou as fileiras em famílias, usando algarismos romanos e dividindo-os em A, elementos do grupo principal, e em B, elementos de transição. Já o novo Sistema Internacional de Química Pura e Aplicada, IUPAC, reorganizou as fileiras em grupos de 1 a 18. Os elementos podem ser classificados em metais, não metais e metalóides ou semimetais. Os metais são elementos que em temperatura ambiente são sólidos, com exceção do mercúrio, brilhantes, condutores de eletricidade, dúcteis e maleáveis que formam ligas, e em reação eles tendem a doar elétrons. Os não metais são elementos que não têm as características dos metais, como por exemplo, os gases nobres e o carbono. Eles não conduzem eletricidade e em temperatura ambiente, alguns são líquidos, outros são sólidos e outros são gases. Esses elementos, em reação, tendem a receber elétrons. E por fim, temos os semimetais ou metalóides, que têm algumas características dos metais e outras dos não metais. Esses são boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Para ficar mais fácil de entender algumas propriedades na tabela periódica, aqui vão umas dicas. Os metais alcalinos, grupo 1, são moles e quanto mais para baixo o elemento estiver na tabela, mais mole ele é. Ainda sobre os metais alcalinos, eles têm baixo ponto de ebulição e fusão, e os valores diminuem de cima para baixo na tabela. Os halogênios, grupo 17, tem ponto de fusão crescente de cima para baixo. O ponto de fusão e ebulição dos gases nobres, grupo 18, diminuem de cima para baixo. A eletronegatividade aumenta na tabela periódica da esquerda para a direita e de baixo para cima. O raio atômico dos elementos diminui da esquerda para a direita e de cima para baixo. E agora, você sabe o que aconteceria se juntássemos mais de um átomo? Se você pensou em moléculas, é exatamente isso. As moléculas são formadas por mais de 2 átomos que se unem por meio de ligações químicas. Suas estruturas e tipos de ligação iremos ver a seguir. Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre as ligações químicas. Mas antes, uma perguntinha para vocês pensarem. O que seriam ligações químicas? Pois bem, por definição, as ligações químicas são as interações que ocorrem entre os átomos para se tornarem uma molécula ou substância básica de um composto. E dentro desse assunto, quais os tipos de ligações químicas existem? Isso mesmo, temos a ligação iônica, a ligação covalente, a ligação metálica e as ligações ou interações intermoleculares. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A ligação iônica é uma ligação química formada pela interação eletrostática entre íons de cargas opostas, que se alternam no retículo tridimensional infinito, formando a estrutura cristalina do sólido. No modelo iônico ideal, as cargas ocupando os pontos do retículo seriam pontos de cargas, sem dimensões, o que não é exatamente o que ocorre em casos reais. Como resultado do fato da estrutura ser mantida por interações eletrostáticas,
A ligação é unidirecional, isto é, a interação de um íon com o outro depende apenas da distância entre eles, sendo igual em todas as posições a igual a distância de um dado íon tomado como referência. A ligação covalente é uma forma de ligação química caracterizada pelo compartilhamento de pares de elétrons entre os átomos que a formam. Como resultado do compartilhamento dos pares eletrônicos, a ligação é direcional, estando o par de elétrons localizado na região entre os átomos envolvidos. Como resultado do balanço entre as forças de atração, elétrons, núcleos, e as de repulsão, elétron-elétron e núcleo, resultam energias de estabilização elevadas para as interações entre os átomos unidos por esse tipo de ligação. A ligação metálica, a característica mais marcante dos metais é que são bons condutores elétricos, tanto no estado sólido como no líquido. Assim, é esperado que tais substâncias tenham em sua estrutura elétrons livres, que possam se movimentar quando ligados a uma fonte externa de energia elétrica. Esse tipo de ligação é de natureza coletiva e não existe uma entidade isolada e característica de um metal. Esse modelo, além de explicar a condutividade elétrica e térmica dos metais, na qual os elétrons são responsáveis pela condução da energia elétrica e térmica, respectivamente, explica também propriedades como pontos de fusão e ebulição geralmente elevados, a maleabilidade, a ductilidade, o metálico, dentre outras. As ligações ou interações intermoleculares é o tipo de interação que pode ser formada entre duas ou mais moléculas, íons ou átomos, que de outro modo não estariam associados. São esses tipos de interações que são responsáveis pela manutenção de substâncias formadas por átomos ou moléculas isoladas em suas fases condensadas no estado sólido ou líquido. Como a nuvem eletrônica está em constante movimento, estarão sempre ocorrendo situações em que a uniformidade da distribuição eletrônica ao redor dos átomos que formam a molécula será rompida, e os centros de carga positivos e negativos não mais coincidem. São gerados um dipolo instantâneo na molécula, no qual ocorrerá um desbalanço instantâneo na distribuição das cargas elétricas na molécula. Esse dipolo instantâneo induzirá uma assimetria na distribuição eletrônica de uma molécula vizinha, gerando um dipolo induzido. O dipolo instantâneo e o dipolo induzido poderão interagir através de forças fracas, que, quando a temperatura é elevada, são insuficientes para estabilizar a estrutura do sólido. Quando a temperatura diminui, a energia da agitação térmica média das moléculas diminui, e as forças intermoleculares podem levar à formação de fases condensadas, como líquidos ou sólidos. Há outros tipos de ligações intermoleculares mais intensas, que é a do tipo discutido anteriormente, sendo uma das mais importantes é a ligação de hidrogênio. No caso dela, o específico da ligação de hidrogênio, esse tipo de ligação desempenha importante papel em fenômenos relacionados com a vida, como o ponto de ebulição e densidade da água, e manutenção de estruturas biológicas, como proteínas e DNA. Agora vamos falar um pouco sobre as moléculas. Vocês sabem como é feita a visualização delas? A fórmula molecular de uma substância indica sua composição, mas não mostra como os átomos se unem para formar as moléculas. A fórmula estrutural de uma substância mostra quais átomos estão ligados a quais em uma molécula. Por exemplo, as fórmulas para a água, peróxido de hidrogênio e metano
podem ser escritas como estão na seguinte imagem. Os átomos são representados por seus símbolos químicos e as linhas são usadas para representar as ligações que os mantêm unidos. Uma fórmula estrutural geralmente não representa a geometria real das moléculas, isto é, os verdadeiros ângulos nos quais os átomos se unem. Entretanto, uma fórmula estrutural pode ser escrita como um desenho em perspectiva, para dar mais noção de aparência tridimensional. Também há modelos de bola e palito, que mostram os átomos como esferas e as ligações como palitos, e eles representam os ângulos exatos com os quais os átomos se ligam uns aos outros em uma molécula. Todo átomo pode ser representado por bolas do mesmo tamanho, ou então os átomos relativos das bolas podem refletir os tamanhos relativos dos átomos. Algumas vezes, os símbolos químicos dos elementos encontram-se sobrepostos nas bolas, mas, em geral, os átomos são identificados simplesmente por cores. Por último, um modelo de preenchimento do espaço. Ele representa a aparência da molécula se os átomos fossem aumentados de tamanho. Esses modelos mostram os tamanhos relativos dos átomos, mas os ângulos entre eles, que ajudam a definir suas geometrias, são em geral muito mais difíceis de visualizar do que nos modelos bola e palito, por exemplo. Assim como nos modelos bola e palito, as identidades dos átomos são indicadas por suas cores, mas podem também ser identificados por símbolos dos elementos. Agora vamos falar um pouco sobre o que é um cátion e um ânion. Eles são átomos carregados eletricamente, íons, e temos essa separação de cátion e ânion, que por definição é: os cátions são átomos eletrizados positivamente e que apresentam mais cargas positivas representadas pelos prótons do que cargas negativas representadas pelos elétrons. E por que isso ocorre? Porque o átomo perdeu elétrons. Assim, o átomo de elétrons perdidos é igual ao total de cargas positivas adquiridas. Já os ânions são átomos eletrizados negativamente, e esses átomos apresentam mais elétrons do que prótons. Isso ocorre porque o átomo ganhou elétrons, sendo assim, o total de elétrons ganhos é igual ao total de cargas negativas adquiridas. Então é isso, pessoal. Vimos o que é uma ligação química, quais os tipos, como é feitas as visualizações das moléculas e o que é um cátion e um ânion. Até logo! Olha eu de volta, pessoal! E agora, na minha retomada, nós vamos aprender mais sobre a estrutura atômica e molecular. A estrutura atômica é composta por 3 partículas fundamentais: prótons, nêutrons e elétrons. No núcleo de um átomo estão os prótons e os nêutrons, e girando em torno desse núcleo estão os elétrons. Cada núcleo de um determinado elemento químico tem o mesmo número de prótons. Esse número define o número atômico de um elemento. Em alguns casos, acontece de um mesmo elemento ter átomos com números diferentes, e por isso são chamados de isótopos. E vocês sabem também o que é isóbaros e isótonos? Os isóbaros são átomos que possuem o mesmo número de massa e diferem no número de prótons e de nêutrons. E isótonos são átomos com o mesmo número de nêutrons e se diferem pelo número de prótons. Agora, falando da representação, um átomo é representado pela seguinte notação, onde podemos ver que X significa o símbolo, o A representa o número de massa e Z o número atômico. E possui essa representação espacial, segundo o modelo de Rutherford-Bohr, onde podemos destacar a presença da eletrosfera e o núcleo. E se você ficou curioso para saber os outros modelos, podem ficar tranquilos que a Ana Paula vai falar mais adiante. Antes disso, vou falar sobre a configuração eletrônica, que descreve a estrutura eletrônica de um átomo.
A configuração eletrônica de um átomo ou íon é uma descrição da distribuição dos seus elétrons por nível de energia. Os elétrons se organizam e distribuem-se pelas camadas eletrônicas, estando uns mais próximos do núcleo e outros mais distantes. E aqui podemos ver as camadas eletrônicas K, L, M, N, O, P e Q, que são representadas pelas linhas horizontais, numeradas de 1 a 7 na tabela periódica. Os elementos que constam na mesma linha apresentam também o mesmo número máximo de elétrons e os mesmos níveis de energia. Com isso, é possível observar que os elétrons encontram-se em níveis e subníveis de energia. Assim, cada um possui uma determinada quantidade de energia. Posteriormente, surgiram os subníveis de energia, representados pelas letras minúsculas S, P, D e F. Cada subnível suporta o número máximo de elétrons. O químico estadunidense Linus Pauling, durante 1901 a 1994, estudou as estruturas atômicas e elaborou um esquema até hoje utilizado. Pauling descobriu uma forma de colocar todos os subníveis de energia em ordem crescente, usando o sentido diagonal, e o esquema dele ficou conhecido como diagrama de Pauling. A ordem crescente fica assim então. E observem que o número indicado à frente do subnível de energia corresponde ao nível de energia. Por exemplo, em um S2, S indica o subnível energético. 1 indica o primeiro nível localizado na camada K. O expoente 2 indica o número de elétrons existente nesse subnível. Espero que tenham entendido as explicações. E agora eu vou passar minha vez para minha colega de turma, Ana Paula. Olá, pessoal. Eu sou Ana Paula. Então, agora que nós já conhecemos sobre as estruturas atômicas e moleculares, vamos entender um pouquinho melhor quais são os modelos atômicos e quais foram os cientistas que desenvolveram essas teorias e quais os princípios que eles partiram. Vamos lá? E o que são os modelos atômicos? Eles são os aspectos estruturais dos átomos. E desde a antiguidade já haviam sido desenvolvidas pesquisas sobre as matérias, mas foi Dalton que partiu do princípio da teoria atômica e que serviu de base para os modelos que temos atualmente. Dalton foi um químico, meteorologista e físico britânico. Seu maior legado como cientista foi o desenvolvimento da teoria atômica a partir de experimentos com a mistura de gases. Para ele, os átomos eram maciços e apresentavam forma esférica, comparados a uma bola de bilhar. Devido a essa comparação, Dalton passou a representar os átomos de elementos por meio de símbolos esféricos. E a partir de pesquisas, chegou à conclusão de que os átomos também eram a menor parte da matéria, sendo indivisíveis e indestrutíveis. Mas em 1898, a partir dos estudos de Dalton, Thomson propôs seu modelo atômico após ter diversas evidências experimentais sobre a existência do elétron, derrubando a teoria da indivisibilidade do átomo proposta por Dalton. O átomo de Thomson possuía esferas positivas, elétrons distribuídos e átomos neutros. Mas foi no início do século XX que os cientistas começaram a ver falhas nesses modelos. E a partir daí, Rutherford apresentou à comunidade científica seu modelo atômico, que foi considerado o modelo que estimulou toda a evolução do conhecimento da matéria. O modelo de Rutherford é conhecido como sistema planetário, devido à sua estrutura ser comparada à relação entre o Sol e os planetas que giram à sua volta. No interior do núcleo estariam posicionadas partículas de carga positiva, denominado prótons, sendo o núcleo pequeno denso e a maior parte do átomo. Mesmo com os avanços das pesquisas de Rutherford, ainda viam-se falhas nesse modelo, principalmente o movimento dos elétrons. Como que esse movimento fazia para manter os elétrons em órbitas? Essa dúvida chamou a atenção de Bohr,
resultando no modelo atômico mais atual, que é o de Rutherford-Bohr, onde os átomos são formados por um núcleo com partículas positivas, que são os prótons, e neutras, que são os nêutrons, além de uma eletrosfera, a região que é onde os elétrons giram ao redor do núcleo. E foi em 1913 que, após as suas pesquisas, ele propôs o postulado que alterava a visão do modelo de Rutherford. Bom, e ao longo dos anos, nós tivemos outros modelos que vieram para aperfeiçoar e complementar os modelos atômicos que já existiam, como o modelo orbital tridimensional, para definir os subníveis de energia, para compreender o fenômeno de hibridação dos átomos de carbono, para permitir e determinar a geometria molecular de diversas substâncias químicas. Mas foram os modelos atômicos que apresentamos que fizeram toda a diferença e que partiram do princípio. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Fala, pessoal! Como vocês estão? Eu espero que bem. Meu nome é Paloma e agora, depois dessas explicações incríveis das meninas, vou trazer para vocês algumas curiosidades. O primeiro fato é sobre a origem da palavra átomo. Ela tem origem da palavra grega, átomos, que significa não dividido. Isso porque Demócrito acreditava que os átomos eram as unidades da matéria que não poderiam ser divididas em pedaços menores. Hoje em dia, tem-se o conhecimento das partículas subatômicas, e embora nenhum processo químico divida um átomo, sabe-se que a fissão nuclear, por exemplo, é capaz de dividi-los em unidades menores. Depois de tudo o que foi dito anteriormente, você saberia me dizer quantas partes existem em um átomo? Pois bem, um átomo possui 3 partes: os prótons, que possuem carga positiva, os nêutrons, que não possuem carga elétrica, e os elétrons, que são carregados negativamente. Outro fato curioso é que os átomos são as menores partículas que constituem os elementos. Eles são tão pequenos que nem mesmo com um microscópio comum podem ser visualizados. O raio do átomo médio tem cerca de 30 a 300 picômetros. E você, sabe a quanto equivale um picômetro? Um picômetro é 1/300º de metro, ou seja, o átomo é realmente muito pequeno. O hélio é o menor átomo, já o maior é o césio, que tem cerca de 9 vezes o tamanho do hélio. Os átomos têm sua maior parte formada por espaços vazios. Fazendo uma comparação interessante, se o átomo tivesse o tamanho de uma arena esportiva, o núcleo seria apenas do tamanho de uma ervilha. E embora o núcleo seja muito mais denso que o resto do átomo, ele também apresenta muitos espaços vazios. Você tem ideia de quantos tipos diferentes de átomos existem? São mais de 100 tipos, e cerca de 92 deles são encontrados naturalmente. O restante é feito pelo homem. Isso, pois os novos átomos eles podem ser feitos adicionando mais prótons a um núcleo atômico. Entretanto, esses serão instáveis, decaindo em átomos menores. Os componentes de um átomo são mantidos juntos por 3 forças. Os prótons e os nêutrons são mantidos juntos pelas forças nucleares, fortes e fracas. Os elétrons e os prótons têm a atração elétrica. Já a repulsão elétrica, ela vai repelir os prótons uns dos outros, afastando-os entre si. Só que a força de atração nuclear, ela é muito mais forte do que essa força de repulsão. E para determinar os elementos? Bom, o número de prótons em um átomo determina qual elemento ele é. Por exemplo, todos os átomos com um próton são hidrogênio. A matéria ela pode ser formada por apenas um tipo de átomo, ou os átomos podem formar ligações entre si para formar compostos. E falando em hidrogênio, você sabia que ele é o átomo mais abundante no universo? Quase 74% dos átomos da Via Láctea são átomos de hidrogênio. Por fim, vem aí a nossa última curiosidade sobre os átomos. Nós temos cerca de 7 bilhões de bilhões de bilhões de átomos no nosso corpo. Você sabia?
Bom, pessoal, chega aqui o fim do nosso papo sobre essas curiosidades acerca dos átomos, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Oi, gente, meu nome é Júlia. Para finalizar essa conversa, vim aqui mostrar para vocês de forma mais ilustrativa tudo isso que as meninas falaram antes. Primeiro, vamos construir um átomo. Vamos começar adicionando um próton, a partícula de carga positiva do átomo. Se a gente tentar colocar ela na eletrosfera, não vamos conseguir, pois o lugar dela é o núcleo. Temos agora um íon positivo de hidrogênio, conhecido também como cátion. A gente ficou com esse íon porque temos carga positiva sobrando. A nossa carga resultante aqui é de +1, e o número de massa é 1. Se adicionarmos um nêutron, o que muda é apenas o número de massa, que se torna 2. A carga não muda porque o nêutron é uma partícula sem carga. Por fim, vamos adicionar um elétron no seu lugar, a eletrosfera. Ela é como se fosse uma nuvem ao redor do núcleo, mas vou colocar a visualização em órbita para ficar melhor de entender. Depois dessa adição do elétron, a gente finalmente consegue um átomo de hidrogênio, pois agora temos todas as partículas que precisamos. O número de massa continua 2, pois ele é a soma apenas do número de prótons mais nêutrons. A carga resultante ficou 0, porque temos quantidades iguais de carga positiva e negativa. E se a gente colocar mais um elétron? A gente fica com uma carga de -1, porque agora a gente tem carga negativa em excesso. Temos então um íon negativo, mais conhecido como ânion. Como faço para mudar o elemento? Adiciono mais um próton. Agora a gente tem o hélio, o lítio, berílio, o boro e carbono. O carbono, em seu estado fundamental, tem 6 nêutrons. Então, vamos adicionar. Vamos balancear a carga também? Para isso, a gente vai igualar o número de elétrons ao número de prótons. Pronto, agora temos um átomo completo de carbono em seu estado fundamental. Veja só, átomo neutro com carga resultante 0 e número de massa 12. Agora que a gente já viu melhor como é a estrutura do átomo, vamos juntar vários deles para poder construir moléculas. Podemos formar moléculas diferentes com a variação de apenas um átomo, como por exemplo, passar do monóxido de carbono para o dióxido de carbono, que é uma molécula com átomo central de carbono e 2 ligantes de oxigênio. A forma 3D da molécula é assim, e sua forma estrutural mostra que temos 2 ligações duplas unindo esses átomos. Existem muitos tipos de moléculas, desde as mais simples, como a da água, a do gás oxigênio e do gás hidrogênio, até umas um pouco mais complexas, como a do etanol. Ela é formada por 2 carbonos, que são esses em cinza, 6 hidrogênios, esses em branco, e um oxigênio, que é o vermelho. E todas as ligações dessa molécula são ligações simples. A gente tem também como exemplo a molécula do buta-1,3-dieno, que é formada por 4 carbonos e 6 hidrogênios, e 2 de suas ligações são ligações duplas. Agora vou mostrar para vocês como fica a geometria de algumas moléculas. Aqui a gente tem uma molécula com geometria linear, que neste caso é a ligação de 2 átomos com ligação simples. Assim, ainda também é linear, mas agora com 3 átomos e uma ligação simples e uma dupla. E a geometria não poderia ser angular? Perceba que se a gente tentar aproximar os átomos da ponta para formar um ângulo diferente de 180 graus entre essas ligações, a gente não consegue, porque temos repulsões pelos pares de elétrons dos átomos das extremidades. Olha só a molécula da água. No átomo central, a gente tem 2 pares de elétrons. Eles são responsáveis por criar a repulsão entre os elétrons e resultar nesse ângulo de 104,5 graus. E agora não temos mais a geometria linear, temos a geometria angular. Temos também a geometria trigonal plana, em exemplo aqui na molécula do trifluoreto de boro.
Na molécula de amônia, a geometria é piramidal, porque o nitrogênio tem um par de elétrons que faz com que os átomos de hidrogênio sejam repelidos para baixo. E por fim, temos a geometria tetraédrica, que é um átomo central com 4 ligantes, como por exemplo o metano.